Clame esta oração quando as portas se fecharem. Deus tem um plano perfeito para a sua vida. Quando as portas se fecham, o som do silêncio pode ser ensurdecedor. É nesse momento que o coração aperta, a fé vacila e a mente começa a questionar. Por que comigo, Senhor? O que mais o Senhor quer que eu faça? Você ora, você espera, você confia, mas parece que o céu não responde. Cada tentativa parece encontrar uma parede invisível. Cada passo se torna mais pesado e a esperança começa a perder cor. É nesse vale de incerteza que muitos desistem acreditando que Deus os abandonou. Mas o que se você descobrisse que, quando tudo parece parar, é exatamente aí que o plano de Deus começa a se mover? Talvez você esteja vivendo um tempo de portas fechadas. Tentou aquele emprego e não deu certo. Tentou restaurar aquele relacionamento e a pessoa se afastou ainda mais. Buscou respostas em meio às lágrimas e só encontrou silêncio. Mas o silêncio de Deus nunca é vazio. O silêncio de Deus é uma linguagem sagrada que poucos entendem. É a prova de que Ele está trabalhando em algo que vai muito além do que seus olhos podem ver agora. Ele não está te punindo, Ele está te preparando. Não é um não, é um ainda não. Há momentos em que Deus precisa te esconder para te proteger. Ele fecha portas que você implora para abrir porque sabe o que há atrás delas. Ele interrompe caminhos que parecem promissores porque vê perigos que você não enxerga. Ele atrasa o passo porque está te alinhando ao tempo perfeito dele. E mesmo que você não compreenda agora, tudo tem um propósito. O que parece perda é, muitas vezes, livramento. O que parece atraso é, na verdade, cuidado. O que parece o fim é apenas o início de algo maior. Deus nunca deixou de ouvir sua oração. Ele apenas responde de formas diferentes. E se hoje Ele permitiu que certas portas se fechassem, é porque quer te conduzir àquela que realmente pertence a você, a que foi moldada para o seu destino, para o seu chamado, para o plano perfeito que Ele desenhou com suas próprias mãos. Há uma chave divina sendo forjada neste exato momento, e ela se encaixará na porta certa, no tempo certo. Até lá, a sua fé precisa permanecer de pé. Esta mensagem é um convite à entrega, à confiança e à certeza de que nada está fora do controle de Deus. Mesmo que o cenário pareça confuso, mesmo que as lágrimas sejam frequentes, Deus ainda é o mesmo. Ele está no silêncio, no tempo de espera, nas portas que se fecham e nas que ainda vão se abrir. E hoje, enquanto você ouve esta oração, o Espírito Santo começa a tocar o invisível, a mover o que estava parado, a alinhar o que parecia perdido. Porque o que é seu, no tempo de Deus, ninguém poderá impedir. Respire fundo, acalme o coração e prepare-se. O que está prestes a acontecer não é o fim, é o início de uma nova estação. O tempo do desespero está terminando e o tempo do propósito está começando. Deus vai provar que cada porta fechada foi apenas o prelúdio de uma abertura gloriosa. Ele vai te mostrar que o plano dele sempre foi perfeito, mesmo quando você não conseguia entender. O conflito humano e o silêncio de Deus. Quando a alma entra no deserto do silêncio, é como caminhar em um vale onde o eco da própria voz é a única resposta. Você ora, mas não ouve retorno. Busca, mas não encontra. Espera e nada acontece. Há um tipo de dor que não vem da ausência de palavras, mas da ausência de sinais. É quando Deus parece distante e cada tentativa de crer se torna uma batalha interna entre a fé e o desânimo. Você já viveu isso? Aquele momento em que tudo o que você queria era um pequeno movimento do céu, uma confirmação, um toque, um sinal de que Ele ainda estava ali? E, no entanto, o que veio foi silêncio. Um silêncio que corta, que pesa, que parece interminável. Mas esse mesmo silêncio que hoje te fere é o lugar onde Deus te fortalece sem que você perceba. É ali que Ele trabalha, sem aplausos, sem barulho, sem pressa. O que parece ausência é, na verdade, uma presença oculta, moldando seu coração de forma profunda. A mente humana se rebela contra a espera. Quer resultados, quer respostas, quer entender.
Mas o caminho de Deus não segue a lógica humana. Ele não se move pela ansiedade, mas pela eternidade. E quando o coração começa a se cansar, ele permite o silêncio para que a sua fé cresça raízes mais profundas. Fé não se prova quando tudo está claro. Fé se revela quando tudo está escuro. É fácil confiar quando as portas se abrem, quando as promessas se cumprem, quando os ventos sopram a favor. Mas é no dia em que nada faz sentido que a fé se torna real. É quando você está de joelhos, chorando sozinho, que o céu está mais próximo do que nunca. Deus não precisa provar que está presente. Ele quer que você descubra isso na confiança, não na evidência. Quantas vezes você já pediu algo a Deus e o tempo passou e nada aconteceu? Quantas vezes olhou para o céu e sentiu que suas palavras batiam em uma parede invisível? É natural se sentir cansado, é humano duvidar. Mas o que você chama de demora, Deus chama de preparação. Ele não está negando, está lapidando. O ouro só brilha depois do fogo, e a fé só amadurece depois da espera. Deus sabe o momento exato em que o coração estará pronto para receber o que Ele prometeu. Antes disso, qualquer bênção se tornaria peso. O silêncio, então, é a forma de Deus dizer: calma, eu ainda estou aqui. Ainda não é hora, mas será. E quando Ele decide agir, tudo muda de uma vez. O tempo perdido se transforma em tempo restaurado, e o que parecia esquecido se revela como plano perfeito. O inimigo tenta usar o silêncio para distorcer o caráter de Deus. Ele sussurra mentiras. Se Deus te amasse, já teria respondido. Se Ele fosse justo, não deixaria você sofrer. Se Ele fosse real, você não estaria nessa situação. Mas o Espírito Santo responde dentro de você, suave e firme. Espere, confie, persevere. Porque é no campo da espera que os grandes milagres nascem. Nenhum profeta foi formado em dias fáceis. Nenhum herói da fé foi moldado em tempos confortáveis. José foi esquecido na prisão, mas estava sendo preparado para o trono. Jó perdeu tudo, mas estava sendo provado para ver a glória dobrada. Jesus permaneceu em silêncio diante dos que o acusavam, mas estava cumprindo o plano eterno da salvação. O silêncio não é castigo, é processo. É no silêncio que Deus escreve os capítulos mais profundos da sua história. Às vezes, Deus te deixa em silêncio porque quer que a sua voz seja a única que reste. Ele te separa das distrações, dos ruídos, dos conselhos humanos, para que você aprenda a ouvir a direção do Espírito. É quando tudo se cala que o coração aprende a discernir o que é eterno. O silêncio não é vazio, é fértil. É um campo onde Deus planta algo que ainda vai florescer. E quando você olhar para trás, vai entender que o que parecia demora era apenas o tempo de germinação da promessa. O que parecia o fim era o início de algo maior. O silêncio, na verdade, não foi a ausência de resposta, mas o início da transformação. Então, se hoje você sente que Deus está calado, não desista. Continue orando, continue buscando, continue crendo. Ele está ouvindo cada palavra, enxugando cada lágrima, observando cada passo. Ele não se esqueceu de você. Ele está apenas escrevendo a parte da sua história, onde a fé vence o medo. E quando essa porta finalmente se abrir, você entenderá que o silêncio foi o berço do milagre. Porque foi ali, no tempo em que você achava que nada estava acontecendo, que Deus estava preparando tudo. O silêncio de Deus é a prova de que Ele ainda está no controle. A perspectiva divina. O que o ser humano chama de atraso, Deus chama de preparo. O que o homem interpreta como rejeição, o céu revela como proteção. Quando você olha para o momento em que tudo parece paralisado, Deus vê o cenário completo, o antes, o durante e o depois. Enquanto você pergunta por quê, Ele já está trabalhando no para quê. É difícil compreender isso quando o coração está ferido, mas é justamente no caos que a voz de Deus se torna mais clara para quem decide permanecer firme. Deus não é um espectador distante. Ele é o autor que escreve com paciência os capítulos da sua vida. E cada pausa, cada silêncio, cada porta fechada carrega um significado espiritual que a pressa humana ainda não é capaz de enxergar.
A perspectiva de Deus é diferente porque Ele vê o invisível. Ele enxerga os inimigos que você não percebe, os perigos que você não consegue prever, as quedas das quais Ele te livrou sem que você soubesse. Às vezes, o não que te feriu foi o escudo que te salvou. A oração que pareceu ignorada foi a que mais te protegeu. Ele não está atrasado. Ele está sendo meticuloso. O tempo dele não é cronológico, é intencional. E tudo o que ele faz tem propósito, até quando ele parece não fazer nada. O ser humano mede o tempo pela urgência do desejo. Deus mede o tempo pela maturidade da alma. Ele não vai te entregar algo apenas porque você quer. Ele vai te entregar quando estiver pronto para sustentar. Enquanto você se lamenta pelas portas que se fecharam, o céu celebra as que foram poupadas. Porque há caminhos que parecem corretos aos olhos do homem, mas conduzem à ruína. Há promessas que se transformariam em prisões se fossem dadas antes do tempo. Há pessoas que, se permanecessem na sua vida, destruiriam o propósito que Deus está construindo. E é por isso que Ele fecha, corta, adia. Não por crueldade, mas por cuidado. Deus não quer te ver feliz por um momento. Ele quer te ver pleno por uma eternidade. Então Ele trabalha em silêncio, e esse silêncio é o eco do amor mais sábio que existe. José viu os próprios irmãos o venderem como escravo, e naquele instante o céu pareceu distante. Mas Deus estava movendo as peças invisíveis de uma história que terminaria em salvação. Se José não tivesse sido traído, não teria sido promovido. Se não tivesse sido esquecido na prisão, não teria sido lembrado pelo rei. O que parecia um abandono era um atalho divino. O mesmo aconteceu com Jó, que perdeu tudo o que tinha e, no silêncio do sofrimento, foi refinado até se tornar o homem que conheceu Deus não de ouvir falar, mas de ver com os próprios olhos. O silêncio de Deus nunca é um vazio sem propósito. É um berço onde Ele gera sabedoria, caráter e fé. Quando Deus te coloca em espera, Ele está te moldando por dentro. Ele está limpando as motivações, curando as intenções, alinhando a sua vontade à dele. Porque o plano de Deus não é apenas te abençoar, é te transformar. Ele não quer que você apenas tenha vitórias. Ele quer que você se torne uma vitória viva, uma prova de que quem confia nele nunca será envergonhado. E essa transformação só acontece quando o coração aprende a enxergar além do visível. Quando você para de perguntar, por que isso está acontecendo comigo? E começa a dizer, o que o Senhor quer me ensinar através disso? O silêncio ganha voz, e a dor ganha sentido. A perspectiva divina sempre vai contrariar a lógica humana. O homem diz, é o fim. Deus diz, é o começo. O homem chora, perdi tudo. Deus responde, agora você está livre para receber o novo. O homem lamenta, não aguento mais esperar. E Deus sussurra, o tempo está a seu favor. Ele nunca desperdiça lágrimas, nunca ignora uma oração sincera, nunca permite uma perda sem propósito. O que hoje te faz questionar, amanhã será o testemunho que sustentará outros. Por isso, não se desespere quando não entender. O entendimento é o último passo antes do milagre. Há um momento no processo espiritual em que Deus precisa te tirar do centro para colocar o propósito no lugar certo. Ele desmancha planos que pareciam certos para te mostrar que o único plano perfeito é o dele. E quando você aceita isso, o fardo desaparece. O coração se aquieta. A alma aprende a descansar em Deus. E então, aquilo que antes doía se torna paz. É nesse instante que o silêncio deixa de ser uma espera angustiante e passa a ser um tempo de comunhão. Porque você entende que Deus nunca se atrasou. Ele apenas estava orquestrando algo muito maior do que você pediu. O plano de Deus não é um labirinto, é um caminho traçado com perfeição. E cada curva, cada pausa e cada aparente desvio te aproxima do destino certo. Ele não precisa explicar porque sabe o que está fazendo. O papel da fé não é entender, é confiar. Por isso não tema o silêncio. Não tema as portas que se fecharam, não tema o tempo de espera. O que parece incerteza é apenas a moldura do milagre. E quando Deus revelar o quadro completo,
você verá que nada fugiu do controle. Tudo estava exatamente onde deveria estar, dentro do plano perfeito de Deus. Quando Deus abre a porta certa, chega um momento na caminhada espiritual em que o coração já não tem mais forças para insistir. É quando a alma se rende, cansada de tentar empurrar portas que não se abrem, de sustentar planos que desabam, de esperar respostas que não vêm. E é exatamente nesse ponto que o milagre começa a nascer. Deus espera você chegar ao limite das suas próprias forças para então revelar as dele. Enquanto você tentava abrir cada porta com as mãos, ele estava preparando a chave que só cabe na fechadura certa. E quando chega o tempo determinado, o que antes parecia bloqueado se transforma em passagem. Nada nem ninguém pode impedir a mão de Deus quando ele decide agir. Há portas que Deus fecha porque te ama demais para permitir que você entre. Há caminhos que ele interrompe porque quer te conduzir para algo maior. Às vezes, você insiste em um relacionamento, em um emprego, em um sonho que já terminou, e não entende por que as coisas simplesmente não fluem. Mas Deus não fecha para te punir, ele fecha para te redirecionar. Ele sabe o que você não sabe. O que parecia promessa era distração. O que parecia vitória era armadilha. E quando ele diz não, não é rejeição, é proteção. Quando ele te impede de seguir, é porque o destino certo está em outra direção. O amor de Deus não te dá tudo o que você pede, te dá tudo o que te fará permanecer de pé. O ponto de virada começa quando você decide parar de lutar contra o plano de Deus e passa a caminhar com ele. É o momento em que o seu coração, cansado de resistir, finalmente diz: seja feita a tua vontade. E quando essa rendição acontece, o céu se move. O que estava trancado começa a destravar. O que estava morto começa a reviver. O que parecia perdido começa a ser restaurado. Porque Deus nunca quis que você vivesse de portas abertas por força, mas de portas abertas por propósito. Ele não quer apenas te levar a um lugar novo, quer te transformar em alguém novo. Muitos tentam forçar a entrada em lugares onde Deus não quer mais que permaneçam. Tentam reviver o que já foi encerrado. Insistem em pessoas que já foram removidas por um propósito maior. Mas quem vive pela fé aprende a soltar. Aprende que toda perda em Deus é semente. Quando ele fecha uma porta, é porque algo precisa florescer em outro campo. E esse florescimento exige desapego. É quando você deixa ir que o novo tem espaço para chegar. O processo dói, mas é libertador. Porque o que vem de Deus não exige desespero, exige descanso. O que é seu não precisa ser empurrado, apenas aguardado no tempo certo. Quando Deus abre a porta certa, tudo muda. A paz que estava distante volta a habitar o peito. O peso desaparece. O caminho se alinha. As respostas começam a surgir naturalmente. E o que antes parecia luta se transforma em testemunho. Deus não abre portas pequenas para filhos grandes. Ele te esconde por um tempo para que o seu testemunho não seja construído pela pressa, mas pela glória. Quando a porta certa se abrir, ela não será como as outras. Ela não vai exigir esforço humano, manipulação ou desespero. Ela se abrirá com suavidade, com paz, com certeza. E você entenderá que era essa a razão de todas as esperas anteriores. Deus é detalhista. Ele não apenas abre a porta, mas prepara o ambiente do outro lado. Ele antecipa encontros, restaura relacionamentos, cura feridas antigas e remove os obstáculos que você nem sabia que existiam. O tempo da espera é o tempo em que ele está decorando o cenário do seu milagre. Quando você atravessar, perceberá que cada atraso foi uma peça do plano perfeito. Nada faltou, nada foi desperdiçado. Até as lágrimas que você derramou no escuro serão usadas como perfume diante dele. E quando isso acontecer, quando a porta finalmente se abrir diante dos seus olhos, você vai entender que tudo teve sentido. Que o não de ontem foi o caminho para o sim eterno. Que as lágrimas foram a semente da vitória. Que o silêncio foi o solo da transformação. Deus não falhou, apenas esperou o tempo exato para te entregar algo que durasse. E nesse instante, você vai olhar para trás e perceber que, se tivesse recebido antes, teria perdido.
que se tivesse entrado por qualquer outra porta, teria se desviado. O que parecia o fim foi apenas o início de um propósito perfeito. As portas certas de Deus não se abrem por acaso, se abrem por destino. E quando Ele abre, ninguém pode fechar. Por isso, não tenha medo das que se fecharam. A chave que você perdeu não era sua. O lugar que você perdeu não te cabia mais. Deus está te movendo para o novo, e o novo de Deus é sempre melhor do que tudo o que você deixou para trás. Aguente firme, continue crendo, porque a próxima porta que se abrir será a confirmação de que todo o tempo de espera valeu a pena. O chamado pessoal, o momento da fé. Há momentos em que Deus fala tão claramente ao coração que nenhuma dúvida consegue calar o eco da sua voz. Este é um desses momentos. Se você está ouvindo estas palavras, não é por acaso. O Espírito Santo te trouxe até aqui para te lembrar de algo que o mundo tenta te fazer esquecer. Deus ainda tem um plano para a sua vida. Mesmo que tudo pareça fora de lugar, mesmo que você tenha perdido o ânimo, mesmo que as decepções tenham te feito duvidar, o Senhor ainda te chama pelo nome. Ele sabe onde você está, conhece as feridas que carrega e entende os silêncios que ninguém mais percebe. Ele te observa em cada lágrima, em cada oração sussurrada, em cada tentativa de seguir em frente. E agora, Ele diz: eu ainda não terminei com você. O momento da fé não chega quando tudo está bem, mas quando tudo parece ruir. É fácil acreditar quando há garantias, mas a fé verdadeira nasce no terreno da incerteza. É quando você escolhe confiar, mesmo sem entender. É quando o medo tenta te paralisar, e ainda assim você decide dar um passo. É quando o coração está cansado e você diz: mesmo assim eu creio. A fé é o idioma que o céu entende, e cada ato de confiança atrai o mover de Deus. Por isso, neste instante, Deus está te chamando para sair do campo da dúvida e entrar no território da entrega. Ele quer te ensinar que o poder não está em controlar o que acontece, mas em confiar no que Ele está fazendo. Você não está ouvindo esta mensagem por acaso. Deus te trouxe aqui porque viu o quanto você tem tentado fazer tudo sozinho. Ele viu quando você pensou em desistir. Viu quando as forças acabaram, mas você continuou mesmo sem vontade. Viu quando os planos falharam e o desânimo te envolveu como uma sombra. E agora Ele diz: pare de lutar com as próprias mãos. Deixe que eu lute por você. Este é o momento de colocar aos pés de Cristo tudo o que tem te sobrecarregado. Não há vitória maior do que descansar em Deus. A fé que agrada ao Senhor é aquela que continua firme mesmo quando o milagre ainda não aconteceu. Há coisas que só se movem quando o coração decide confiar completamente. A fé não é uma emoção, é uma decisão. Decidir crer quando o cenário diz o contrário é o maior ato de coragem que um filho de Deus pode ter. E é essa fé que muda histórias. Quando Abraão subiu o monte com seu filho e uma promessa em risco, ele não tinha respostas, mas tinha fé. Quando Moisés levantou o cajado diante do mar, ele não sabia o que Deus faria, mas acreditava que algo aconteceria. Quando Davi enfrentou Golias, não havia lógica humana que justificasse sua coragem, mas havia convicção espiritual. E é essa convicção que Deus quer reacender em você hoje. Você pode ter perdido oportunidades, pode ter sido traído, esquecido, rejeitado, mas não perdeu a promessa. Ela ainda está viva, esperando apenas o seu sim para florescer. Deus não precisa de circunstâncias favoráveis para agir. Ele precisa de um coração disposto. Quando você acredita, o impossível se dobra diante do poder do nome de Jesus. A fé não nega a realidade, mas declara que Deus é maior do que ela, e mesmo que as portas ainda pareçam fechadas, o coração que crê já caminha em direção à abertura. Deus te chama a uma fé madura, não baseada em sentimentos, mas em convicção. Uma fé que permanece mesmo quando as respostas não vêm. Uma fé que ora mesmo quando não sente nada. Uma fé que continua mesmo quando tudo parece perdido. Porque a fé não depende de ver, depende de conhecer aquele que prometeu. E quem conhece Deus sabe, Ele nunca falha,
nunca se atrasa, nunca desiste dos seus filhos. Este é o momento da decisão. Ou você continua tentando com as próprias mãos, ou entrega o controle ao Criador. Ou vive de ansiedade, ou escolhe descansar. Ou se perde nas perguntas, ou confia nas promessas. Deus está te chamando para sair da orla e mergulhar fundo, onde o medo não alcança e a fé começa a florescer. E quando você der esse passo, o impossível começará a se mover. As portas se abrirão, os ventos mudarão, e você verá que a fé sempre foi o caminho mais seguro para o milagre. Hoje, o céu inteiro observa o que você fará com esta oportunidade. O Espírito Santo está batendo à porta do seu coração, não pedindo perfeição, mas rendição. Ele quer te conduzir à plenitude da presença de Deus, onde não há medo, apenas confiança. Porque quando a fé assume o controle, o medo perde a voz. E é nesse lugar de fé viva que Deus escreve os maiores testemunhos. Ele quer fazer isso agora, não amanhã, não depois, mas neste exato instante. Acredite, o mesmo Deus que abriu o mar para Moisés, que trouxe José do cárcere ao palácio, que ressuscitou Lázaro, está prestes a mover o impossível em sua vida. Tudo o que ele precisa é da sua fé. Diga, Senhor, eu confio. E quando essa frase sair da sua boca, o céu se moverá em sua direção, porque onde há fé, há milagre. A oração poderosa. Senhor meu Deus, diante da tua presença santa e soberana, eu me coloco agora, com o coração aberto e a alma rendida. Tu sabes, Pai, quantas vezes tentei caminhar pelas minhas próprias forças e me perdi no cansaço. Tu conheces as portas que se fecharam diante de mim, os sonhos que adormeceram, as esperanças que desbotaram com o tempo. Mas hoje, Senhor, eu escolho confiar. Mesmo sem entender, mesmo sem ver, eu declaro que o teu plano é perfeito e que nada acontece fora da tua vontade. Ainda que o silêncio tenha doído, ainda que a espera tenha me quebrado, eu sei que o teu amor nunca me abandonou. Pai, eu entrego diante de ti todas as chaves que tenho tentado usar para abrir o que não me pertence. Entrego os meus planos, os meus medos, as minhas tentativas frustradas e coloco tudo em tuas mãos. Se for necessário fechar, fecha. Se for preciso esperar, ensina-me a esperar. Mas se chegou o tempo, Senhor, abre a porta certa, aquela que vem do teu coração, aquela que foi moldada com o propósito divino que eu ainda não compreendo. Eu não quero andar fora da tua direção. Prefiro a espera em ti do que a pressa sem ti. Espírito Santo, vem sobre mim agora com tua paz. Toca o meu interior, cura as feridas que o tempo não apagou, sara as dores que as palavras não alcançam. Que o teu consolo seja como bálsamo sobre as áreas que ainda sangram. Que a minha fé, que parecia fraca, renasça com força. Que eu consiga olhar para cada porta fechada e enxergar nelas o cuidado de um pai que sabe o que faz. Que o meu coração aprenda a descansar no teu tempo e não mais se desesperar por respostas imediatas. Senhor, onde há desânimo, coloca esperança. Onde há medo, planta coragem. Onde há dúvida, acende fé. Eu creio que o teu Espírito está movendo o que os meus olhos não veem, e que o teu agir nunca é em vão. Abre os céus sobre mim, Pai, e derrama uma unção nova, um renovo de confiança, um fôlego de vida. Que eu volte a orar com a mesma força de quando tudo começou. Que eu volte a crer com a mesma intensidade de quem já viu milagres. Que a tua presença me envolva agora, enchendo cada espaço do meu ser com luz e paz. Deus amado, se esta for a minha estação de espera, dá-me sabedoria para permanecer. Mas se chegou o tempo da virada, faz o impossível acontecer. Que as portas que o Senhor desejar abrir se escancarem diante de mim com poder, e que as que não me pertencem permaneçam trancadas para sempre. Livra-me dos caminhos errados, das escolhas precipitadas, das alianças que afastam o teu propósito. Que os meus passos sejam guiados pelo teu Espírito e não pelas minhas emoções. Eu creio, Senhor, que o teu silêncio nunca foi ausência, mas um método para me ensinar a confiar mais. Creio que as minhas lágrimas não caíram em vão, pois cada uma delas foi recolhida pelas tuas mãos. E ainda que eu não entenda todos os teus caminhos, eu confio que são perfeitos. Tu és o Deus que transforma o caos em ordem,
o pranto em riso, o desespero em esperança. Hoje, eu declaro que a minha fé está de pé e que a tua vontade é melhor do que qualquer plano que eu tenha feito. Senhor, abençoa a minha casa, a minha família, o meu trabalho, as minhas decisões. Que cada área da minha vida seja governada pela tua presença. Dá-me discernimento para saber esperar e coragem para agir quando chegar o tempo. Ensina-me a não desistir no meio do processo, porque sei que o melhor ainda está por vir. Eu descanso em ti e, ao mesmo tempo, me levanto em fé, crendo que tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que eu pedi ou imaginei. E agora, diante desta oração, eu profetizo que as portas certas se abrirão. Não por merecimento, mas pela tua graça. Não pela força das minhas mãos, mas pela autoridade do teu nome. Eu creio que o teu tempo é perfeito e que o teu plano é maior do que o meu entendimento. E por isso, Senhor, ainda que o mundo me diga para desistir, eu escolho permanecer. Eu escolho confiar. Eu escolho te esperar, porque sei que o teu silêncio é apenas o prelúdio do milagre que está a caminho. Em nome de Jesus eu oro, confio e descanso. Amém. Confirmação de fé e mensagem de encerramento. Neste momento em que a oração foi feita e a presença de Deus envolveu o seu coração, algo começou a mudar no invisível. Pode parecer que nada aconteceu, mas no mundo espiritual portas estão se movendo, correntes estão sendo quebradas e caminhos estão sendo realinhados. Porque quando alguém clama com fé sincera, o céu não fica indiferente. A voz que sai da terra com fé alcança o trono de Deus, e ele se levanta em favor de quem confia nele. Você não foi esquecido, você não foi abandonado, e o tempo que parecia perdido estava apenas sendo usado para te preparar para o novo que o Senhor está trazendo. Deus está te chamando para viver uma fé constante, não apenas momentânea. Uma fé que permanece firme mesmo quando os olhos não veem, mesmo quando o coração ainda sente dor. É essa fé que move montanhas, que atravessa desertos, que encontra paz em meio à tempestade. Hoje você deu um passo em direção à presença dele, e todo aquele que se aproxima de Deus com um coração quebrantado jamais sai do mesmo jeito. O que ele começou neste momento vai florescer nos próximos dias. Algo novo está nascendo dentro de você, uma fé amadurecida, uma esperança restaurada, uma confiança inabalável. Lembre-se, Deus não trabalha com coincidências, trabalha com propósitos. Se esta mensagem chegou até você, é porque o Espírito Santo quis te alcançar. Nada acontece por acaso. Talvez você tenha procurado consolo, talvez apenas curiosidade tenha te trazido até aqui. Mas Deus usou este instante para falar diretamente com o seu coração. Ele te diz agora: eu estou contigo, não temas. Eu estou abrindo o caminho que você não consegue ver. Ele está restaurando o que foi perdido, curando o que estava ferido e te preparando para algo muito maior do que você imagina. Por isso, mantenha a fé viva. Não olhe para as circunstâncias, olhe para o Deus que comanda o impossível. Quando as dúvidas tentarem te cercar, declare: eu confio no plano de Deus. Quando o medo quiser voltar, lembre-se: o mesmo Deus que me sustentou até aqui continuará me sustentando até o fim. E quando o desânimo tentar te convencer de que nada vai mudar, responda: meu Deus ainda está no controle. Essas palavras são sementes de poder, e cada vez que você as declara, o céu se move novamente ao seu favor. Deus não te chama para sobreviver, mas para viver em plenitude. Ele quer que você acorde todos os dias sabendo que está dentro do propósito, mesmo quando o cenário ainda não parece favorável. Porque fé não é esperar ver para crer, é crer até ver. Continue firme, continue orando, continue acreditando que cada porta fechada foi parte do plano de Deus para te conduzir ao destino certo. O tempo da espera está terminando, e o tempo do cumprimento está se aproximando. Agora respire fundo e sinta a presença de Deus aí onde você está. Essa paz que te envolve não é emoção, é confirmação. É o Espírito Santo te dizendo: eu ouvi a tua oração. E quando Deus ouve, Ele responde no tempo perfeito. Por isso, descanse. O que é seu não será perdido. O que é seu virá pelas mãos dele, e ninguém poderá impedir.
Se esta oração tocou o seu coração, declare nos comentários: eu confio no plano de Deus. Que essa frase seja a marca da sua fé, o testemunho público daquilo que você crê. E se você deseja continuar recebendo mensagens e orações que fortaleçam a sua fé, inscreva-se neste canal. Aqui você encontrará palavras que restauram, orações que curam e mensagens que reacendem a esperança. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que a luz de Cristo brilhe sobre a tua casa e sobre os teus caminhos. Que a presença de Deus seja constante em cada passo que você der e que o Espírito Santo te envolva com paz, consolo e direção. Lembre-se, nada está perdido quando está nas mãos de Deus. As portas certas se abrirão, e quando isso acontecer, você entenderá que tudo valeu a pena, porque o plano dele sempre foi, é e será perfeito. Amém.